que a Themis pode oferecer para mulheres vítimas de violência? A Themis a gente mudou muito o perfil ao longo dos anos. No início, a Themis ajuizava ações, porque a Defensoria Pública ainda era muito falha, era uma estrutura muito pequena. Mas com o tempo a gente foi percebendo que isso não bastava, que a gente resolvia o caso de uma mulher, mas ainda é um problema macro, essa questão do machismo e da violência contra as mulheres. Então, atualmente, a Themis não realiza nenhum trabalho diretamente com mulheres em situação de violência, mas a gente sempre tenta tensionar o judiciário, o executivo, para mudar as práticas. Então, quando as mulheres nos procuram, a gente sempre, claro, acompanha os casos delas, mas encaminha a rede e acompanha o que está sendo feito. Em relação às mulheres especificamente, a gente tem há mais de 20 anos o curso de promotoras legais populares, que a gente vai a comunidades de Porto Alegre e realiza cursos com lideranças femininas, com lideranças populares já. Então a gente capacita elas em direitos humanos, em direitos específicos das mulheres, e elas multiplicam isso nas comunidades delas. Então é um impacto assim, que outras pessoas levam também conhecimento, o que as mulheres têm direito para outras mulheres, para seus pares, assim, não é aquela coisa distante, um juiz falando, não, são mulheres para mulheres, então é esse o trabalho da Themis. Tu acha que tem crescido essa procura por assessoria jurídica com essa capacitação das mulheres? Acredito que sim, tenha crescido e acho que as pessoas terem conhecimento das leis, isso muda muito, assim. O caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, isso é uma mudança de paradigma na nossa sociedade, porque durante muito tempo as mulheres sofriam nos relacionamentos, apanhavam, eram abusadas e não faziam nada, porque tinha aquela crença ainda que briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Então, uma mudança legal, uma mudança nas práticas, isso afeta também, que as mulheres passam a procurar o sistema de justiça, porque acham resultado nisso. Tu és advogada? Sim, sou advogada, embora não advogue. Quais são os casos mais corriqueiros que tu vê? Assim, o que a gente acompanha nos casos de violência contra as mulheres, a gente tem um grande número de violência física, mas não é que essa seja a violência principal, é a violência que chega no sistema, então é importante até mudar isso, assim, porque tem que sensibilizar, assim, não só os juízes, que é fácil falar dos juízes, mas a sociedade como um todo, que são diversas formas de violência, assim, uma mulher não precisa ter uma marca para ela ter sido violentada. Pode ser violência moral, violência psicológica. Eu falo com grande tristeza, mas tem muitos casos de violência sexual, porque normalmente casos de Maria da Penha acompanham também violência sexual, mas isso é ignorado, porque ainda tem aquela ideia que dentro do casamento não é um estupro, e é um estupro também. Então a gente precisa trabalhar tudo isso, mas a violência que chega normalmente, é que a mulher ganha medida protetiva, que consegue afastar o agressor, é violência física com marca, mas a gente tem que pensar que violência é um conceito muito mais amplo do que isso. Tu vê um resultado desse ciclo, procura, processo, punição? Assim, a gente melhorou muito, assim, como se tem uma estrutura, tem uma lei, tem um amparo legal, e isso tem resultado para muitas mulheres, isso muda. Mas igual, nem a lei basta, assim, mesmo que fosse eficaz o sistema, quero dizer assim, mesmo que a mulher conseguisse, vai na delegacia, ela fosse muito bem atendida, que ela não é na verdade, e ela vai até o fim e tem uma medida protetiva e consegue afastar o agressor, isso não é completo. Não dá para pensar que o direito penal vai solucionar isso, assim, a gente tem que pensar numa mudança social também. Porque uma mulher que sofre uma violência, e assim, e essa cultura que é tão permissiva em relação a isso, como é que uma mulher chega nesse estágio? Porque a mulher não costuma procurar delegacia porque um belo dia ele acordou e deu um tapa nela. Não é assim, é uma crescente de violência. A sociedade é essa que faz que as mulheres tolerem essa violência, que é tão tolerante a isso. Então, ainda que as leis tenham modificado isso, e eu nunca vou deixar de pensar quanto é importante a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio também, mas elas não são suficientes. A gente tem que investir numa mudança cultural ainda. E o Estado é muito falho nisso. A gente continua vendo que é uma cultura de violência. Assim. A gente olha nos programas de televisão, ainda é estimulada a violência, aquelas propagandas de cerveja, que eu falo que é a coisa mais horrível do mundo, que a mulher é tratada como um produto. Bom, um produto, uma coisa pode ser violada, uma pessoa não. Então, quando a gente alimenta esse discurso, a gente também está legitimando a violência. É isso que eu ia te perguntar. O que a gente pode mudar culturalmente, socialmente, o que tu enxerga que a gente possa mudar além do sistema jurídico? Acredito que é o primeiro passo para tudo a educação. A gente ainda, assim, isso em casa e também na educação que o Estado e, enfim, as instituições privadas oferecem. Porque os pais, por exemplo, eles também têm responsabilidade. Claro que eu espero que nenhum pai ache ok a filha apanhar e o filho não. Mas aquele discurso de que a menina é frágil, a menina precisa de alguém, o homem é agressivo, o homem é violento, porque isso a gente tem na educação, isso. Os colégios fazem a mesma coisa. As meninas
fazem dança na educação física, os meninos jogam futebol. Os meninos são violentos, assim, tem uma constituição em relação a isso que tem um impacto a longo prazo, porque a menina começar a se sentir frágil, se sentir desprotegida, ela precisa de alguém, ela não é capaz. Então mudar a educação, eu acho que é um passo muito importante, mas também eu acredito que o Estado tem que regulamentar de alguma forma o que a mídia faz, porque são discursos muito violentos. Se a gente banalizar isso no dia a dia, achar engraçado, achar que é piada, que não é piada. Uma mulher tratada como produto não é piada, isso tem impacto, porque a gente vai compreendendo isso, vai criando alguma coisa no nosso subconsciente que depois tem impacto, assim, são aqueles discursos quase subliminares que depois têm impacto na realidade.